Acredito que você foi profundamente abençoado através desta música Aleluia de Handel, interpretada por este conjunto coral direto do Jardim da Tumba em Jerusalém. Inclusive, nós temos uma das integrantes, irmã Késia, ela é campinense, de dupla nacionalidade e reside hoje em Israel. Durante a nossa viagem agora, a nossa excursão, no próximo dia 21, teremos a oportunidade de nos reencontrarmos com toda a sua família. Hoje comemora-se o Dia do Comerciante. Parabenizamos a todos os comerciantes que estão prestando serviço à sociedade, vendendo seus produtos, mercadorias, prestando um serviço a toda a comunidade. Ouviremos também, ainda dentro de instantes, o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão da palavra, e ao término você ainda ouvirá o cantor messiânico Yonan Cohen louvando a Deus. Continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Fiquemos com o pastor Antônio Júnior. Muitas vezes havia conflitos de outra igreja, de outra denominação, que via, por exemplo, que as irmãs da igreja iam para a feira de calça. E às vezes eu chegava e dizia: mas irmãos, vocês já prestaram atenção que os irmãos dessa denominação nos dão mais trabalho do que os católicos? Aí quando eu vejo um estudo como esse, eu disse: rapaz, isso tem sentido. Porque a gente pode entrar numa religiosidade de tal forma, que a gente começa a pecar e pensando que a gente está pecando, está justificado. Aí eu vou me intrigar desse, eu vou brigar com esse, eu vou fazer com esse, porque esse tem uma característica que merece a minha indiferença. Essa pessoa tem uma característica que merece eu não falar com ele. Essa pessoa tem uma característica que merece que eu faça com que ele caia, com que ele sofra. Então, irmãos, assim como em Israel, muitos hoje frequentam igrejas, cantam, oram e até lideram ministérios, sem nunca ter se arrependido do pecado. Deus não está impressionado com a performance, mas com a integridade do nosso coração. E aí existe, irmãos, que esse texto vai trazer também o perigo da multiplicação das transgressões. Como está se passando pano na cabeça do povo? Como não se está se tratando das transgressões que está acontecendo? Como não está chamando a atenção do irmão que trouxe uma oferta defeituosa? Então todo mundo começa a fazer. Então todo mundo começa a copiar. E aí de repente todo o arraial de Deus está transgredindo. E é por isso que ele fala do perigo da multiplicação da transgressão. Porque se não cuidar pontualmente de uma coisa, essa coisa ela começa a se multiplicar. Porque ela vai contaminando. E em vez de o culto ser um meio de purificação, ele estava se tornando um palco de acúmulo de culpa. Isaías capítulo 1, versículo 11 e 13, do 11 ao 13, diz assim, ó: o que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura dos novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue dos touros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quem lhe pediu que fizesse este alvoroço por meus pátios quando vem me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões.
solenes. Já pensou Deus dizendo um negócio desse para a gente? Mas isso aqui é fruto de um coração não arrependido. Esse culto aqui é fruto de um coração transgressor. É fruto de um coração que não tem arrependimento. E aí nós fazemos consequentemente um contraste com várias comunidades que a gente percebe, que a gente vê. Olha, aqui na cidade mesmo, aqui na cidade, tem duas comunidades, chegou há poucos anos. É uma festa. No púlpito tem um cantor de renome, pregador de renome, é uma festa. Quando você olha na nave da igreja, quando você olha, eita, mas fulano não era da igreja, né? Fez aquilo, foi. O rapaz não se arrependeu não. Aí, eita, e aquele ali também, não é? Assim, ó, cheio de pessoas que não se resolveram nas suas igrejas, que erraram, que não se arrependeram, que não se consertaram e acharam que escapar para uma igreja dessa estaria salvo. O versículo 5, Deus continua o seu discurso irônico. E é no versículo 5 que faz parte desse discurso irônico, onde Deus condena o culto externo desprovido de arrependimento. Deus não aceita esse. Ele é bonito, ele é frondoso, ele tem luzes, ele tem fumaça, né? Ele tem a parede preta. Ele tem tudo bem configurado. Mas sem arrependimento, irmãos, todo esse adorno, toda essa performance, não adora ao Senhor. E aí, eu coloco esse exemplo, não dizendo que eles não estão cultuando, mas trazendo esse exemplo para ter cuidado, para que o seu coração não fique um coração transgressor, e você pense que transgredindo, continuar a transgredir, ou seja, a pecar, você estará cultuando ao Senhor, e Ele estará recebendo o seu culto, o seu sacrifício vivo. A Bíblia diz, categoricamente aqui, que não, que Ele rejeita. Nosso coração tem que ser um coração arrependido, tem que ser um coração contrito. Amém, meus irmãos? E ofereceis sacrifício de louvor com paixão levedado. E a crítica aqui é uma crítica bem sutil, porque os israelitas estavam oferecendo pão levedado, como se isso fosse agradável. Ou seja, eles estavam cumprindo o que a lei disse. Mas as motivações desse pão levedado sendo ofertado estavam erradas. E pelas motivações de estarem erradas, mesmo ele cumprindo como diz o papel, como diz a lei, como deve ser levado o pão, mas não havia quebrantamento. E pelo fato de não haver quebrantamento, ele estava também quebrando o espírito da lei. E aí, quando diz, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, aqui os israelitas anunciavam suas ofertas voluntárias para serem vistas. Aí Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 2, ele chama a atenção de uma religiosidade meramente egocêntrica e exibicionista. Isso é interessante também, nós pontuarmos o nosso coração. É possível que a gente seja levado a uma adoração egocêntrica. A uma adoração, dizer assim, está vendo, eu sou adorador, eu sou um servo de Deus. E você se exibe como um servo de Deus. Ou então você vai para o culto, e para exibir às outras pessoas, você então começa a fazer performance, ao ponto de não estar nessa performance a adoração ao Senhor, mas apenas para mostrar para os outros que você é espiritual. E aqui estava justamente isso acontecendo.
Eles estavam trazendo ofertas voluntárias. E eles estavam publicando isso, se exibindo. É como se nos dias de hoje você chegasse assim e dissesse assim: rapaz, eu sou dizimista fiel, eu não perco um mês. Só para se exibir, só para se mostrar. Então ele está fazendo esse contraste, amém, meus irmãos? Esse contraste do nosso coração. E ele está nos levando então a ser um adorador de verdade, aonde esse adorador é um adorador regenerado, crente, contrito. Jesus condena os que fazem boas obras para serem vistos. E aí no outro texto diz assim, no outro trecho diz: porque disto gostais, ó filho de Israel. Aí aqui a gente vê a acusação central. O moído, o miolo. O povo não cultua a Deus por amor e obediência, mas por gosto pessoal e auto-engano espiritual. Misericórdia. Cultuar ao Senhor apenas por um gosto pessoal, um auto-engano espiritual. A gente percebe também que está tendo, eles estão chamando de reavivamento na igreja romana. E aí, quando a gente vai para a gênese da coisa, vai entender o que está acontecendo, é justamente o que está aqui acusando-se. Auto-engano espiritual. É apenas um gosto pessoal. Porque é fácil ser um católico romano. Eu vou para a igreja, faço lá os meus sacrifícios, mas quando eu boto o pé fora da igreja, que não é mais lugar santo, santo é só dentro da igreja, não é assim? Só o território da igreja que é santo. Quando eu boto o pé fora, eu não sou mais santo. Aí eu faço o que eu quiser. Eu bebo, eu farro, eu chuto o pau da barraca e pronto. Depois eu vou lá, rezo algumas rezas, repito elas várias vezes, estou perdoado. Isso é bom, isso é fácil. Agora, onde é que se mostra isso, um verdadeiro arrependimento? Onde é que se mostra uma tristeza pelo pecado? Onde é que se mostra de fato uma briga, uma luta contra as coisas da concupiscência da carne? Só o Evangelho é que faz isso. Só o Evangelho nos leva a ter o Espírito, que é o Espírito de Deus, e a pensar de forma pura e a rejeitar as coisas da carne. Só o Evangelho nos mostra que em Cristo nós morremos para o mundo e nós ressuscitamos para Deus. Só o Evangelho mostra que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Só o Evangelho que mostra a verdade do arrependimento que cada coração deve ter e alcançar para a glória de Deus. No capítulo 5 de Amós, versículos 21 e 24, a mesma ideia. Deus vai rejeitar as festas religiosas vazias, porque Ele deseja justiça como um rio. Miqueias 6 a 8, Deus requer justiça, requer misericórdia e requer humildade com Ele. João Calvino, quando ele comenta sobre esse texto de Amós, ele diz o seguinte: Deus denuncia aqui a vaidade dos judeus, que pensavam que ao multiplicar os sacrifícios podiam agradá-lo, mas ele os considera como sacrilégios, quando feitos sem piedade interior. Matthew Henry, quando ele também comenta esse texto de Amós, ele disse: era uma exibição do culto que agradava ao povo. Rapaz, isso é muito sério. É muito sério. Presta atenção, quantas vezes eu já ouvi, inclusive na crítica contra alguns louvores que tem que ser tocado, e a pessoa diz assim: mas pastor, mas a igreja gosta. Irmão, não canta não essa canção não, que essa canção tem isso, vem disso, tal. Não, pastor, mas os irmãos gostam. Então,
muitas das vezes é mais importante o que a plateia vai ovacionar do que aquilo que realmente glorifica ao Senhor, daquilo que faz a gente pensar na palavra do Senhor. Entende, irmãos? Irmãos, aprende de uma vez por todas, já que a gente está falando em música, ou tocamos nessa ilustração. Se música boa, bonita, presta atenção, se música boa e bonita fosse para colocar no culto, não era o Arca e nem o Ministério Calvário que cantava aqui não, era Roberto Carlos, que tem cada canção linda, mas não é louvor, não louva ao Senhor, amém? Amém, meus irmãos? Não é louvor, é música, são canções. Louvor ao Senhor, canta aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, aquilo que somos diante dEle. Canta as Escrituras, a verdade das Escrituras, sem heresia. Então a música, irmãos, não é para agradar a nossos ouvidos. A música é para louvar, engrandecer e adorar a Deus. A religião de Israel naquele momento ali era uma religião de deleite carnal e não devoção ao espiritual. Martyn Lloyd-Jones, ele fala sobre o culto e a hipocrisia do culto, ele diz assim: a forma sem a realidade é a mais perigosa das falsas religiões. A mente humana se satisfaz com rituais que não exigem transformação do coração. Então eu vou dar algumas aplicações bem práticas para nós. Irmãos, para que a gente termine aqui. Deus não se impressiona com rituais religiosos sem vida. A liturgia sem arrependimento se torna odiosa ao Senhor. E outra, viu? Ele não vai mandar um raio não, né? Ele não vai mandar um raio para partir a gente não. Ele deixa. Ele deixa. Romanos capítulo 1. Eu vos entreguei as suas paixões. Não quer? Então vá, se deleite. Mas eu não recebo. Então Deus não se impressiona com rituais religiosos sem vida. Por isso a importância, a criteriosidade de quem ministra esteja diante de Deus com o coração limpo e puro. De que quem ministra tenha resolvido os seus problemas pessoais de pecado. Por isso que é importante que quem ministra tenha uma vida diante de Deus, diante do altar do Senhor. E por isso que ao ser identificado quem não está seguindo a regra de uma vida piedosa, de uma vida santa, ele deve ser retirado do púlpito. Cadê, meus irmãos, a nossa criteriosidade? Cadê, meus irmãos? A gente é tão fervoroso. A gente é tão fervoroso por coisas muitas vezes secundárias e coisas primárias, básicas, essenciais, a gente nem liga e deixa passar. Segundo lugar, religiosidade sem justiça social. Ela é condenada também por Deus. O contexto de Amós inclui opressão aos pobres. Os ricos estavam fazendo a festa, os ricos estavam nos seus banquetes, enquanto os órfãos e as viúvas estavam esquecidas. Deus não aceita esse tipo de culto, não aceita nenhuma oferta vindo desse povo. Em terceiro lugar, não devemos usar a adoração como meio de autopromoção. Louvor genuíno vem de um coração quebrantado, não de uma autopiedade ou de uma vanglória. Então Deus está dizendo para nós que nós devemos nos arrepender, que nós devemos ter o coração quebrantado, que nós devemos sim buscar a face do Senhor. Outra vez eu escutei de uma senhora, bem fervorosa, dizendo uma frase que me chamou a atenção. Ele diz assim: cadê o choro das igrejas quando estavam orando? Cadê o choro das igrejas quando oram?
Lembra-se, irmãos, dos cultos de oração que a gente gemia, chorava e gritava? Né, irmã Francinete? Quantos cultos de oração a gente chorava, a gente ouvia os irmãos chorando, quebrantado. E ela me perguntou, cadê? Eu digo, agora também, vamos me perguntar, cadê? Deus tem misericórdia. Amém. Daqui a pouco eu vejo, tá certo? Só vou terminar, só um momento. Então, meus irmãos, em quarto lugar, devemos verificar o motivo pelo qual nós cultuamos. O que é que tem motivado você a cultuar ao Senhor? O que é que tem enchido os seus olhos para vir à casa do Senhor? Fazemos por amor a Deus ou estamos cultuando para manter as aparências? Amós, capítulo 4, versículo 4 e 5, é um chamado profético para a autenticidade na adoração. E ele revela o coração de um povo que gosta da religião, mas não de Deus. As práticas daquele povo eram teatrais. O seu culto era um espetáculo para homens e não uma oferta para o Senhor. E esse alerta serve hoje para a igreja. Sem arrependimento não há culto aceitável. Eu quero agradecer a você, internauta da TV Master, TV a cabo, canal 20, e você do YouTube que esteve conosco. Vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor Sérgio Lopes interpretando a música Lamento de Israel. E até amanhã. Sarene. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. ירושלים מדוע לא רצת אלוהים שעזר לך תמיד בקרבות רבים. קרא ישראל ויצא יחיד, אולי הוא אלוהים יזכור את בני יעקב. קרא valendo gulou מקום אחד. קרא לאלוהים
אותך, אלוהים החיים יושיעך. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá.